Mas vamos meditar na palavra de Deus, vamos meditar no Evangelho segundo Jesus Cristo. E hoje nós temos preparado, respondendo aos nossos internautas, aos nossos rádios ouvintes, o mundo como um charco de lodo. Me perguntaram o que é tirou-me de um charco de lodo. Em poucas palavras, se eu não quisesse pregar, simplesmente eu diria que tirou-me de uma fossa, seria suficiente. Tirou de uma fossa, a fossa dispensa comentário, dispensa fazer referência. Sabemos que é algo ruim, algo desconfortável. Porém, nós temos esse compromisso de ensinar, redarguir, admoestar, exortar, confortar. São funções do pastor, funções presbiteral da igreja, daqueles que exercem o ministério da palavra. Em resumo, o mundo é um charco de lodo, uma fossa, como eu já disse. E são palavras até contundentes, palavras agressivas para começar uma pregação. Poderíamos, no meio, maquiar, ajeitar e soltar a pérola. Mas começar dizendo palavras fortes como essas é algo complexo. Porém, nós que somos chamados para pregar o evangelho genuíno, verdadeiro, nós não podemos enganar as pessoas, nós não podemos mentir. Temos simplesmente que ensinar o evangelho segundo a graça, segundo o amor de Cristo. Quando a palavra de conforto é muito bom, mas quando é de exortação, nós temos que segurar o taco, temos que segurar a Bíblia de uma maneira mais explícita e mostrar como é. Então vejamos o que diz a palavra de Deus. Se por acaso você sentiu-se agredido com essa palavra, o mundo é uma fossa, o mundo é um charco de lodo. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Agora é Bíblia, graças a Deus que não escrevi a Bíblia. Foram outros, inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, para ninguém dizer, isso é coisa aí do pastor Robson Colasso. Não, de forma alguma. No Salmo 40, os versículos 1 e 2 diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Um versículo muito conhecido, muito usado, muito dissertado pela igreja do Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me do lodo, tirou-me da sujeira e pôs meus pés em uma rocha. Então, essa é a verdade que você precisa conhecer. Esse é o evangelho que nós pregamos. É a Bíblia que deve ser aberta, advertindo as pessoas a iminente destruição que o mundo está prestes a enfrentar, porque que queira ou não, que aceite ou não, Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está às portas para buscar, para pegar a sua igreja, para arrebatar. E as pessoas estão vivendo o sono da indolência espiritual, estão vivendo ainda nas fantasias, nas quimeras, nas utopias do diabo, nas mentiras do mundo. Você pode até negar a gravidade. O que é a gravidade? Dizer que a gravidade não existe, mas ela está lá. Tudo que sobe e desce, isso aí é relativo. Isso aí é absoluto. Isso aí é patente. Não tem como criar a Terra. É relativo, absoluto, patente. É algo que está aí. Assim como a vinda iminente de Jesus Cristo, assim como o mundo tem se transformado numa grande carnificina de carne podre, putrefas, de imoralidades, de sensualidades, de idolatrias, lascívias humanas, bebedeira,
políticas partidárias e morais fora do sério, homens humilhando outros seres humanos, tomando o poder, usurpando, subtraindo dos bolsos, dos cofres, dos erários públicos e dizendo que está tudo bem. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, esta é a realidade que nós estamos enfrentando, e o povo está dizendo que está tudo legal, que está tudo bonito, que glorifica outro homem como se nada tivesse acontecendo. Agora, o problema tem acontecido dentro das falsas religiões, dentro do falso evangelho. Se a sua religião não promove mudança na sua vida, tem algo errado com ela. Se a sua religião não adverte sobre essas coisas, aceita as coisas, os fatos, os entendimentos como eles são, está algo errado, porque Jesus disse que vem para que todos tenhamos vida e tenhamos vida com abundância. Jesus tem dito: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E a Bíblia também diz que o mundo jaz do maligno, e as pessoas estão vivendo dentro desta mentira, dentro dessa sujeira. É interessante quando falamos algo dentro dessa vergadura, dessa magnitude. Pode prestar atenção, quando nós entramos num ambiente que tem odor, que tem mau cheiro, nós nos sentimos mal, aquela ânsia de vômito, aquela hermese, né? Aquela vontade de sair, de vomitar, de se sentir mal. Mas de repente, à medida que vamos passando o tempo, vamos se acostumando com aquele odor, com aquele mau cheiro, e daqui a pouco fica tudo bem. O que eu quero dizer é que o mundo jaz no maligno, o mundo está apodrecendo, o mundo está cada dia de mal a pior, e as pessoas não têm sentido essa essência por trás do diabo. O mundo não tem sentido, a sujeira, a imoralidade das religiões, dos falsos líderes, dos falsos representantes, usando argumentos, fatos, ciências e até mesmo a Bíblia de maneira errônea para ensinar erroneamente as pessoas a caminharem. E a primeira coisa que alguém que encontra Cristo, a primeira coisa que alguém faz quando encontra com a palavra de Deus é sentir-se removido, é sentir a sujeira do mundo, é perceber que não há lugar mais para a igreja do Senhor nessa terra, não há lugar mais para os servos de Deus. É certo que nós não queremos suicidar, nós não queremos morrer, porque isso aí iria ferir todo o mundo espiritual, iria ferir a essência de Deus, iria ferir os ensinamentos. Mas o crente verdadeiro, aquele que foi chamado por um decreto, não tem mais prazer nas coisas desse mundo. É esse o diferencial, é porque o mundo vive em torno do prazer, das festas, das bebedeiras. Agora mesmo vamos viver o maior não sei o que lá do mundo, que eu não quero dizer o maior São João do mundo para não ser contundente, para não ser pestilente diante de muitas pessoas, onde todos se preparam para beber, para fumar, para tomar droga, para trair as suas esposas e os seus esposos, para deixar as coisas acontecerem conforme lhe apraz. E vão sentir prazer, mas a igreja do Senhor tem sentido o peso, tem sentido a responsabilidade do pecado do mundo. Os servos de Deus têm sofrido pelas coisas que não têm feito, porque quando o pecador idolatra, quando o pecador entra no espiritismo, quando o pecador entra na imoralidade do mundo, a igreja também é afligida, porque vivemos dentro do mesmo espaço, dentro da mesma esfera material e espiritual. Não há igreja mais que solucione a questão do pecado, se a verdade que soluciona é Cristo. Não há mais pastores que consiga convencer os pecadores. Parece até que o Espírito Santo parou, mas ele tem insistido, ele tem apelado, ele tem usado os servos, embora a maioria das pessoas ajam de maneira inconsistente, desobediente, prevaricando contra Deus. Mas algo sobrenatural está acontecendo. O mundo está se manifestando através da natureza, através da metafísica,
Temos visto guerra, rumores de guerra, terremoto, o mundo manifestando a natureza repudiando, seca, fome, doenças inexplicáveis, pessoas que já não conseguem ter uma noite de paz porque são atormentadas pela insônia, pelo pavor noturno, pela ansiedade, pela depressão, correndo de um lado para o outro, sem perceber a sujeira em que o mundo está manifestando nos últimos tempos. E o salmista foi enfático quando descreveu a bondade de Deus para com o pecador, um Deus apaixonado, um Deus amável que não desistiu de nenhum de nós, não importa o tamanho do pecado, o tamanho da cumplicidade, o tamanho do que foi comprometido com Satanás. O Senhor não desistiu da nossa vida, ainda tem colocado os pastores que cansados pregam o evangelho, a igreja que na última hora, nos últimos momentos, como se fosse o final de uma partida, aquela apelação que tem pelos pênaltis que ainda pode ser resolvido, a igreja muitas vezes acha assim, vou usar esse comparativo, apelando pela vitória da sua vida, não do Senhor, porque o nosso Deus já é vitorioso, que Ele é Deus, mas Ele deseja a tua vitória, é tanto que com o coração tomado de amor, com o coração apaixonado, ele chegou a escrever isso através do salmista, no Salmo 69, 69, 14 e 15, quando o salmista entrou no pecado, entrou no adultério, entrou no assassinato, e todo mundo acusava, e o profeta disse, não tem mais jeito para ti, agora é a justiça de Deus que vai tomar conta da sua vida. Talvez o seu líder religioso tenha dito isso, talvez o seu pai de santo, o seu babalaorixá, o seu tatalaorixá tenha dito que você não tem mais jeito, a não ser se fizer isso ou aquilo, a não ser que derrame sangue, a não ser que você coma coisas sujas, como faz dentro dessas religiões satânicas, dentro dessas religiões pagãs. E o salmista, vivendo esse dilema, disse o seguinte: tirou do lamaçal do pecado de um grande atoleiro, e seja livre dos que odeiam e das profundezas das águas, e não me leve às águas correntes, e não me trague no abismo, nem feche o poço a sua boca sobre mim. Ele estava vivendo esse dilema, então ele diz, tira, algumas traduções dizem tirou-me, algumas tira, ele diz de forma aberta que Ele quer nos livrar, que Ele quer nos tirar desse lamaçal, desse atoleiro, desse pecado, disso que você acha que não tem solução. Porém, eu quero lhe dizer uma coisa nesse momento. O mundo está cheio de engano, o mundo está cheio de falsas religiões, de falsos pastores, de falsos líderes que chegam para você que diz, perdoados estão os seus pecados, e outro chega a você e diz, você vai ter que levar isso, você vai ter que levar peso, vai ter que levar madeira nas costas, vai ter que levar uma pedra na cabeça de uma cidade para outra, como penitência, como indulgência, mas isso não tem respaldo bíblico, isso não tem fundamento no evangelho do Senhor Jesus, porque ele diz o seguinte, se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus nos livra de todo pecado. Meus amados, meus queridos, eu quero lhe dizer uma coisa nesse momento, não devemos seguir uma religião, não devemos seguir uma igreja que atira pedra nas pessoas que não pensam como você. A Constituição brasileira diz que todo mundo tem o direito de ir, de vir, de pensar, de expor. Tem a liberdade de expressão. Os direitos humanos dizem que nós temos o direito de expressão. Mas devemos pensar, raciocinar dentro do âmbito espiritual. E tem muitos aí que, às vezes, como nós não pensamos como ele, especialmente os crentes, começam a sofrer perseguição, começa a sofrer vitupério, começa a ser dilacerado. Então, não acredite numa religião que, porque o seu semelhante pensa diferente de você, começa ali a tirar pedra, porque a igreja do Senhor não é um açaprão que fica armado para pegar passarinho, não é a ratoeira que se arma para pegar o rato, nem tampouco é uma teia de aranha esperando as suas vítimas. A igreja do Senhor
Não é um boteco, nem um barzinho de esquina esperando o viciado, não. A igreja do Senhor é um povo especial, zeloso de boas obras, que tem trabalhado, que tem lutado, que tem decidido por essa humanidade, inclusive por você que não é crente, inclusive por você que odeia a Deus, que odeia o povo do Senhor, que não tem afinidade com a Bíblia. A igreja do Senhor tem dito nos últimos dias, através da unção do Espírito Santo, tem dito que Deus te ama, tem falado que Ele quer lhe resgatar da maldade, da imoralidade, da idolatria que você está vivendo, da bruxaria que você tem obedecido. A coisa em Alagoa Nova era séria, mas ficou pior. Antigamente, em toda família tinha um crente, família tal, tem um crente, tem dois crentes, digo melhor. Esse número foi crescendo. Também o diabo não parou, começou a abrir as suas forças, as suas imundícias, e em toda família hoje tem um bruxo, tem um macumbeiro, tem um feiticeiro, querendo orientar as pessoas, querendo ensinar as pessoas o caminho, querendo ensinar a bondade. E quando nós chegamos nessa vida, são vidas quebradas, são vidas destruídas, vivem em adultério, vivem na bebedeira, vivem na idolatria, e quer ensinar o que não tem, quer dar o que não possui. Porém a igreja do Senhor quer dar a Jesus Cristo, quer entregar o Espírito Santo, porque esse é o ministério, essa é a palavra, dá de graça o que de graça recebeste, e nós temos a autoridade, nós temos o poder de lhe entregar no dia de hoje, nesse momento, o Espírito Santo de Deus, porque assim a Bíblia nos outorga. E Paulo, escrevendo aos Romanos, me vem agora esse versículo, separei aqui, disse o seguinte, Romanos 1,16: porque não me envergonho de Cristo nem do Evangelho, pois é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, primeiro os judeus e também os gregos. Judeus simbolizam o povo de Deus, os israelitas, os primeiros, os patriarcas, os heróis da fé. E gregos somos nós, os profanos, os pagãos. Aí Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Primeiro os judeus, primeiro o povo de Deus e agora a gente. Então nós estamos sendo alcançados, nós estamos sendo agraciados, abençoados pelo Evangelho de Cristo. E não justifica mais a gente viver dentro dessa sujeira, dentro dessa podridão espiritual. E você sabe por que Deus faz isso? Porque Ele não faz acepção de pessoas. Você que se julga o mais pervertido, o mais devasso. Você diz, não, eu quero ser crente, mas eu bebo. Eu quero ser crente, mas eu tenho um negocinho aqui que é escondido. Eu matei uma pessoa, eu já roubei. Eu me prostituí. Eu sou amaziado. Amaziado é quem deixa a mulher ou o marido e vai viver com outro. Não estou dizendo pornografia, não. Lá não, está no português, amásia, não é? Não, porque eu não vivo com meu cônjuge, com meu companheiro. Mas sinta-se nesse momento convidado, convidada a participar da salvação, a participar do Evangelho de Cristo, porque eu, você, nenhum ser humano tem condição de purificar na gente mesmo, nenhum ser humano tem condição de perdoar o pecado do outro, nenhum ser humano tem essa capacidade de julgar, de acusar e sentenciar de forma alguma. Tem até algumas igrejas evangélicas que se acham melhor do que as outras, que não dá paz às outras igrejas, que se acham acima da santidade. Mas é hipocrisia. São pessoas que precisam se converter-se, porque Deus, na sua santidade, Deus, na sua essência espiritual, Ele entra nos cantos mais tenebrosos, Ele entra nos lugares, às vezes dentro de um bordel, diz ao homem, você está em pecado, e o homem sai dali, porque Deus não se contamina, Ele é puro. Muitas vezes Ele chega no ouvido, eu já vi pessoas dizer isso dentro do meu ministério de restauração de casais. Pessoas que estavam juntas ali naquele momento íntimo, e aquele homem ouvir dentro do seu ouvido
que ele está em pecado, que ele vai para o inferno, e simplesmente aquele homem abandonar, empurrar a prostituta e voltar para casa. Eu tenho visto isso, eu tenho sido testemunha ocular, viva, de que Deus tem feito essas pessoas, isso com as pessoas. Então, quando fazemos acepção de pessoas, queremos ser melhor do que Deus, porém, nós temos um Deus soberano, imanente, transcendente, onipotente, onisciente e soberano sobre tudo e todos, que usa de todos os meios legais, de todos os meios bíblicos e espirituais para nos dar a salvação. E novamente vou fazer outra declaração de amor do nosso Deus para você. Antigamente, quando tinha aquelas festas de padroeira, as quermesses, depois tinha aquelas festas, hoje deixou mais, ficava lá a difusora tocando e as pessoas se balançando no parque. Aí o locutor daquele show dizia: fulano de tal oferece essa música com muito amor e carinho a cicrana, com uma declaração de amor. Aí oferecia aquelas músicas românticas. Daqui a pouco outro ia oferecer a música à sua namorada. E baseado nisso, já que eu estou dentro de uma emissora, eu quero lhe oferecer uma declaração de amor, de um Deus apaixonado, de um Deus que não está vendo o tamanho da tua sujeira, de um Deus que não está querendo saber o tamanho do teu pecado. Simplesmente esse Deus quer saber do tamanho do teu arrependimento, da tua volta a esse evangelho, a essa essência, a restauração, a essa aliança que um dia nós quebramos no jardim do Éden e tem se arrastado por todas as gerações. Então hoje é dia de renovar a aliança com Deus. Hoje é dia de pedir perdão a Jesus Cristo e abraçá-lo, aceitando como único e suficiente Salvador. E na declaração Deus diz o seguinte, no livro de Isaías capítulo 1 versículo 18: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, aí de que vossos pecados sejam como a escarlata, aí de que eles se tornarão branco como a neve, aí de que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Olha que declaração. Vem, vamos arrazoar, vamos nos alegrar, vamos nos exultar, porque o Senhor diz de que os vossos pecados sejam como a escarlata. Escarlata é aquele vermelho escuro do sangue quando já está em seco há dias. Se tornarão branco como as neves. Ainda que seja vermelho como o carmesim. O sangue na hora que sai do corpo fica o carmesim, aquele sangue vivo. E sabe por que ele citou a escarlata e o carmesim? É porque se esse sangue pegar em qualquer coisa, ele vai manchar, não tem como limpar, vai ficar noda. E esse sangue também, ele fez um comparativo com Jesus Cristo que derramou o sangue. Diz, ai de que você esteja melado de sangue, é o sangue de Jesus, vai se tornar branco como a neve. Ai de que seja o sangue de Jesus carmesim, vai se tornar branco como a lã, porque é a única substância no universo que purifica, que transforma, que renova, que dá salvação é o sangue de Jesus. A pessoa mais importante, a pessoa mais querida, se derramar o sangue pelo alguém não vai resolver nada, vai manchar. Mas quando Jesus derramou sua última gota de sangue, nos deu direito a entrar na presença de Deus. Porém, de uma palavra dessa, só duvida daquilo os que não compreendem. Só duvida quem não compreende. Quando nós não compreendemos algo, a gente fica duvidando. Aí será? Por isso é que muitos não têm aceitado a Jesus Cristo. E continuam adorando imagem de escultura. Continuam seguindo as religiões dos homens. Quer que eu explique? Você só duvida daquilo que não conhece. Porque quando você conhece, você não vai mais duvidar. Porque no dia que você aceitar Jesus Cristo, porque no dia que você aceitá-lo, entender o mistério da salvação, entender realmente que Ele é o único Salvador, o mediador de uma nova e eterna aliança, você vai deixar os vícios, você vai deixar a idolatria, você vai deixar as imagens de escultura. E vai aceitar Jesus, e vai entender que você agora é nova criatura. E
cumpre-se dentro desse paradigma, dentro dessa citação, cita aqui, Romanos 1,25, pois mudar a verdade de Deus em mentira, honrar e servir mais a criatura do que o Criador, o qual é bendito eternamente. Você só não é crente, você só adora outras coisas, porque não entendeu quem é Jesus Cristo. Você pode até dizer, eu sei quem é Cristo. Você pode até andar com a Bíblia debaixo do braço. Você pode até ter um nome de cristão, ter um título. Hoje as pessoas andam atrás de mim, eu sou ministro, não sei disso, daquilo. Nós não somos nada. Nem a maior autoridade eclesiástica da terra. Pensa aí, o maior líder religioso, não vou dizer o nome, ele precisa de Jesus. Nem o pastor, nem o crente, o maior pregador, precisa de Jesus Cristo. Então você tem feito isso, você tem persistido nesse erro, porque não conhece a Jesus Cristo. É da boca para fora, eu conheço. É como aquele políticozinho nojento. Às vezes presidente, às vezes senador, às vezes deputado. Entra na cidade, aperta a mão de um de outro, conversa ali meia hora. Eu conheço fulano de tal. Conhece não, você viu ele uma vez. Porém o nosso Jesus Cristo, se você conhecesse, se você tivesse uma íntima comunhão, se você ouvisse Ele falando dentro do seu coração, você não faria as coisas que está fazendo, você não estaria nesse charco de lodo de pecado, recheado por tantas coisas, como já tenho falado, imoralidade, idolatria, bruxaria, feitiçaria, falsas religiões. De forma alguma. Se as pessoas ímpias, as incrédulas, as pecadoras disserem que têm fé, eu acredito. Quem sou eu para duvidar de alguém que está dizendo algo? Se o cara diz que tem, ele tem. Ele está dizendo porque tem. Porém, é uma fé cega. Essa fé é cega. Porque a fé verdadeira, a fé em Jesus Cristo, nos arraiga, nos liga, nos coloca em porto seguro, nos dá direito à salvação, nos dá direito à vida eterna. Tem uma música de Gilberto Gil, diz que andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Existe a fé natural. Aquela, eu vou fazer o concurso, eu vou passar, eu vou e passa mesmo, é a fé natural, beleza. Mas o que eu me refiro é da fé espiritual, da convicção em Deus, da salvação, de colocar Jesus como o único e suficiente Salvador. Você talvez diga que conheça, você talvez diga que tenha fé, mas não é a fé de Cristo não. Vou provar para terminar a pregação. Game over, como diz os ingleses, né? Fim de jogo. 1 Coríntios 3,11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Olha só, ninguém pode pôr outro fundamento na salvação, Jesus Cristo. Então não acredite nessa historinha por aí, que tem uma porta, tem uma intercessora, tem um intercessor, isso é conversa para boi dormir, isso é enganação. Não existe na Bíblia. A Bíblia diz aqui, ó, Jesus, autor e consumador da nova e eterna aliança. Jesus, o único nome que foi dado no alto céu e embaixo na terra. E aqui terminando, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, qual é Jesus Cristo. Então, não existe salvação, não existe jeitinho brasileiro, não existe a enganação religiosa que leve a Deus senão Jesus Cristo. João 14,6, disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esse é o Evangelho, essa é a salvação. Amém. Mas se ela for de maldição...